O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, gente amiga, estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo nesta temporada todas segundas e quintas, a partir das 19 horas, a estreia de uma novidade para você. Sempre um assunto interessante e importante do agro aqui no nosso canal. Então, vai lembrando para não esquecer nenhum episódio, a sua estreia, vai aqui, aperte o botão de inscreva-se, faz a tua inscrição aqui no canal, lembra também de ativar as notificações para receber cada novidade e, mais importante ainda, deixa aquele joinha, nos ajuda aí a cada vez mais produzir conteúdos como esses para vocês. Lembrando também, nossas redes sociais, lá o nosso Instagram, o AgroEFF, vai ter sempre as novidades e os cortes das entrevistas que a gente faz aqui. Além disso, também no Spotify da AgroEffective, todas as entrevistas em áudio e muito mais conteúdo para vocês. Hoje a gente vai trazer um assunto especial e importante para vocês, que é a hora da questão de escolher como vai ser a contribuição do Fundo Rural. Para isso, a gente trouxe aqui conosco o advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Fagundes Guigino. Roberto, obrigado por estar aqui com a gente, um prazer te receber aqui conosco. Satisfação é minha, Nestor, estar no canal da AgroEffective. É sempre um prazer estar com vocês aí. Bom, Roberto, a gente está falando aí da questão do Fundo Rural, né? Explicando primeiro o que é a importância aí desse Fundo Rural para o produtor, no caso. A questão do Fundo Rural ela é sempre muito delicada para o produtor rural, considerando as várias celeumas judiciais que já houveram em razão dessa pauta. Recentemente, em dezembro de 2022, ainda que ainda não tenha sido publicado o acordo, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da incidência da contribuição do Fundo Rural sobre a comercialização da produção, tanto para produtor rural pessoa física quanto jurídica. Deste modo, o produtor rural tem até o final do mês de janeiro para fazer a opção se contribuirá sobre a comercialização bruta da sua produção ou se sobre a folha de pagamento dos seus funcionários. Nesse sentido, é importante o produtor estar atento para fazer uma análise criteriosa acerca dos valores, considerando os percentuais que serão devidos. Para pessoas físicas, na modalidade de contribuição sobre a comercialização bruta, o percentual incidirá sobre 1% da comercialização. Já para a pessoa jurídica, esse percentual é 1,8%. No entanto, se a opção de contribuição for pela folha de pagamento, esse percentual será de 23% sobre a folha. E considerando que, uma vez feita a opção sobre qual modalidade o produtor irá contribuir, não poderá ser desfeita. Então, o marco temporal anual é o exercício fiscal até 31 de janeiro. Então, até o final desse mês, o produtor optando, seja pela contribuição
sobre a comercialização bruta ou sobre a folha de pagamento, será levado até o final do exercício. Essa basicamente a questão que hoje se coloca sobre o Fundo Rural. É claro que sofrerá alguns desdobramentos na medida em que for publicado o acordo acerca da última decisão realizada pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso ainda não tem data para ser proferido. Pois é, e com a publicação desse acordo, Roberto, o que pode mudar aí para o produtor? Algumas questões podem sofrer implicações, principalmente considerando que, com a decisão, embora não se tenha ainda o teor dela, basicamente só o dispositivo, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu inconstitucional a subrogação da contribuição por empresas adquirentes da produção do produtor rural. Assim, é o produtor rural quem irá contribuir. Antes, o produtor rural vendia a sua produção e a empresa fazia o desconto. Isso o Supremo entendeu que é inconstitucional. Portanto, muitas pessoas que, considerando as decisões anteriores relacionadas ao Fundo Rural, aderiram ao Programa de Regularização Tributária Rural, PRR, poderá sofrer implicações, inclusive, eventualmente, podendo buscar restituir valores. No entanto, isso vai ficar a depender do que será decidido, do que será publicizado no acordo. Não se sabe ainda em que data vai ser. Imagina que a decisão foi feita em dezembro de 2022 e até o momento não se tem. Mas, nesse sentido, poderá ser sofrido algumas implicações. Basicamente é isso, Nestor, nesse ponto. Bom, a gente falou ali sobre a questão das diferenças, né, em relação à escolha das contribuições, já explicou um pouquinho mais sobre essas diferenças, né? Mas o produtor ele precisa pensar bem, né? Justamente como tu disseste, ele vai ficar com essa contribuição pelo exercício todo, né? Sim, ficará pelo exercício todo e pode implicar em valores elevados, na medida em que, sobre a folha de pagamento, um produtor que tenha muitos colaboradores, é 23% sobre a folha. Por outro lado, se a sua produção não for muito elevada, o percentual é de 1,3% para a pessoa física e 1,8% para a pessoa jurídica, né? Então, o ideal é fazer uma análise contábil criteriosa para ver sobre que modalidade melhor se adequa cada produtor. Pois bem, e dentro disso, assim, o que tem, quando chega esse pedido, principalmente para vocês, que procura se recomendar é justamente isso, é ver essa análise criteriosa em relação à questão da sua renda, mas também, obviamente, vendo dentro dos preceitos legais o que é o mais importante, que o produtor precisa estar em dia, né, com isso, apesar de contestações que possam haver, né? O mais importante é que até 31 de janeiro o produtor deve fazer a opção, em virtude de que, sendo pela folha de pagamento, já deve ser efetuada sobre a folha de pagamento do mês de janeiro, né? Por essa razão que a data, o marco temporal é 31 de janeiro. E então a melhor adequação é o produtor rural buscar o seu contador e fazer o cálculo para ver em que percentuais em que valores ele estaria contribuindo sobre os percentuais sobre a contribuição bruta, dentro da média do que ele produz, e também sobre o que contribuiria pelos 23% sobre a folha de pagamento. Essa é a melhor alternativa para o produtor buscar um profissional da área contábil. Normalmente, o produtor já tem o seu profissional que trabalha, para adequar essa questão aí. Nesse caso também, Roberto, o produtor que, vamos supor lá, que também fizer o esquecimento e não fizer nenhuma opção, obviamente que ele já deve ter opções de outros anos, vai continuar aquela opção ou tem alguma outra penalização? Não, ele não optando pela contribuição sobre a folha de pagamento até 31 de janeiro, se presume que ele optou pela contribuição bruta. Fica, então, valendo essa contribuição. Não, né? Fica valendo a opção do ano anterior, fica valendo a opção sobre a contribuição bruta. É importante saber, importante que o produtor tenha essa consciência, né, em relação a esse tema.
Bom, Roberto, a gente também entrando aí, a gente estava falando do Fundo Rural, mas também a gente tem diversos temas aí jurídicos também que vão ser importantes esse ano também. O que a gente pode destacar aí que já tem acontecido e que já começou a movimentar nesse início do ano, mas que agora já os recessos forenses já começam também a partir dos próximos dias a estar... os fóruns voltaram a funcionar, digamos assim. Nós temos sempre ali uma questão do produtor rural, nessa época aí, com essas chuvas, o ano passado foi estiagem, esse ano o produtor sofrendo com chuvas, né? Voltamos na questão do seguro agrícola. Esse é um ponto que eu acho que vai ter relevância, né, nesse ano de 2024. E também uma notícia boa na questão da área ambiental. O outro dia circulou uma notícia de que várias áreas no estado do Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, já foram desembargadas. E isso é uma notícia muito positiva e é feita com base na portaria da SEMA com a FEPAM, a portaria conjunta existente, que autoriza aqueles produtores rurais que converteram áreas de maneira irregular a buscar autorização para o uso dessas áreas, desde que seja feita a regularização do imóvel. E a regularização do imóvel implica o percentual de reserva legal que deverá ser deixado, bem como as áreas de APP. E isso é uma notícia muito importante, porque o Rio Grande do Sul vem sofrendo com muitas áreas embargadas, e nesse ponto está sendo bastante proveitosa essa regularização, na medida em que as áreas vão sendo desembargadas e possibilitando o produtor explorá-las. Pois é, e isso é uma notícia muito importante, né? Que a gente já vinha aí acompanhando nessas lutas aí dos produtores, através aí do trabalho com vocês, justamente disso, né? Que agora o produtor vai ter uma segurança jurídica para poder trabalhar nessas áreas, obviamente que sempre respeitando aí todos os preceitos ambientais, né? Sem dúvida. Basicamente, ali, ninguém quer fazer essa adequação na marra, até porque isso implica em abrir mão de um percentual da sua propriedade, mas na medida em que as implicações vêm vindo, os órgãos ambientais vêm fechando o cerco de tal maneira que não resta outra alternativa ao produtor a não ser deixar essas áreas conforme os critérios exigidos pelo órgão ambiental, atualmente, com base numa decisão liminar, precisamente realizada na questão do bioma Pampa, que uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Então, não havendo outra alternativa, o produtor vem deixando, mas, por outro lado, vem conseguindo desembargar as suas áreas. E dentro de todos os males, esse vem sendo um dos menores, porque na medida em que desembarga a área, o produtor consegue explorar e produzir nela. Do contrário, a área fica embargada sem poder ser utilizada. Pois bem, agora falando sobre a questão do seguro rural, né, que também falaste que esse é um tema importante. A gente até acompanhou reuniões aí de entidades do setor com o novo secretário de Política Agrícola, Neri Geller, e o seguro rural foi um pedido muito importante, um ponto muito batido por essas entidades em relação à questão de liberação, né? Mas o produtor que fez esse seguro, que tem esse seguro, seja privado, seja público, ele tem que estar atento também a todas essas, todos os seus direitos, né? Para que possa acionar nesses momentos. Sim, e é de fundamental importância ao produtor rural para justamente poder resguardar o seu direito de futuramente, inclusive, poder postular em juízo o direito à sua indenização, que ele esteja munido dos laudos periciais feitos por profissional habilitado e da sua confiança, para poder, no futuro, embasar eventual pleito junto às seguradoras em caso de eventual indeferimento. E a gente vem vendo muitos casos das seguradoras indeferindo os pedidos de pagamento do seguro por N razões. E, na maioria delas, infundadas. No entanto, embora infundadas e juridicamente haja a possibilidade do direito, o produtor deve estar munido da questão probatória, e ela muitas vezes parte do produtor munir laudos, fotografias, estado da lavoura, todas essas questões que possam embasar depois um pedido judicial. Roberto, para a gente finalizar, então, algum outro recado que queira deixar ao produtor sobre esses temas, que o produtor tenha atenção? Então, basicamente, nesses pontos que tratamos, e agora fazer essa análise criteriosa contábil
para ver se a opção do Fundo Rural será sobre a folha ou sobre a produção bruta do produtor, na medida em que, não sendo feita a opção pela folha, ela será aderida pela produtividade bruta. E isso pode ter um impacto econômico bastante grande. Nas questões de seguro, o produtor se munir de laudos, eventualmente, se for o caso, para tiver algum problema de frustração de safra, para poder postular o pedido do seguro e, eventualmente, se indeferido, postular em juízo pela indenização. E também o produtor, se tiver interesse e houver implicações ambientais, que busque regularizar suas áreas, porque, no momento, há uma portaria estadual, feita em conjunto pelas FEPAM e pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que viabiliza o pedido dessas questões. Essa portaria tem uma validade e, dentro desse período, o produtor deve aderir. Roberto, quero te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando aí sobre... A gente falou sobre Fundo Rural, mas também outros temas importantes, aí como seguro, como a questão do bioma pampa, que também são fundamentais para o produtor ficar atento. Quero te agradecer, então, essa disponibilidade. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado eu, Nestor, sempre à tua disposição. Uma satisfação estar contigo, que sempre leva a palavra ao produtor rural, destinatário final do nosso trabalho. Tá certo. A gente conversou com o Roberto Bastos Fagundes Guigino, advogado da HBS Advogados, trazendo sistemas importantes aqui. A gente começou pelo Fundo Rural, mas também trouxe outros assuntos pertinentes do setor agrário, do direito agrário. Lembrando, então, quer assistir? Vai aqui no botãozinho, inscreva-se no nosso canal, vai ali também, ativa a notificação, vai ali também, deixa o like, segue a gente nas demais redes sociais, lembrando, os cortes desse vídeo e de outros estarão lá no nosso Instagram, essa entrevista também estará no Spotify, acompanha a gente, segue a gente em todas as nossas bases para a gente criar cada vez mais conteúdos para vocês. A Agropauta Entrevista de hoje vai ficando por aqui, a gente volta em uma próxima oportunidade, mais um tema importante e pertinente para você, produtor rural, e para quem gosta dos assuntos do campo. Até mais!